Sexta-feira Santa, neste 18 de abril de 2025. E a base para a nossa reflexão é São João, nos capítulos 18 e 19, que gostaria que vocês aí lessem e acompanhassem essa leitura. Na verdade, o eixo desta reflexão se baseia na noção de homem, de humanidade. Homem não no sentido aqui de gênero, mas de humanidade e plena, realizada, realizadora, liberta, libertadora, compromissada e compromissante. Diante de Pilatos, levado sob forte pressão, chantagem, ameaças ao próprio governador de Jerusalém, da Judéia, pelos religiosos, pelos homens da lei sagrada, pelos homens do sagrado no templo, pelos homens guardiães da moral e dos bons costumes do povo judaico. Estes homens, no entanto, encaminharam, primeiro julgaram, na calada da noite, no ambiente considerado não sagrado para eles, Jesus, e o condenaram a receber veredito da pena de morte por parte de Pilatos, o invasor, o chefe militar e governador desta região, para matar Jesus. Pilatos ouve perguntas quase que fortuitas, e algumas até servem muito ao interesse da comunidade de João, portanto, de uma porção da humanidade que se envolve com o projeto de Jesus, de uma nova humanidade, de novas relações, e também para o Evangelho, esta catequese importante que acontecia nos âmbitos da comunidade joanina. E Pilatos, então, traz de volta Jesus, depois do veredito, depois das humilhações, depois do tapa que o soldado do sumo sacerdote deu no rosto de Jesus. E diz, quando o introduz de volta no ambiente judaico, dizendo: eis o homem. Da mesma forma como mais adiante ele disse: eis o vosso rei. Aqui, eis o homem. Esta afirmação registrada muito lapidada e cuidadosamente pela comunidade de João tem dois pontos de partida e de visão. Sob o olhar de Pilatos, este homem é alvo de cancelamento, alvo de julgamento espúrio e alvo da morte, porque ele é uma ameaça. Tanto é que quando ele diz: eis o vosso rei, ele o afirma de forma irônica e com medo. Os próprios judeus que chantagearam-no, ameaçando denunciá-lo para César. Eis o homem. Na visão de Pilatos, era o homem que ameaçava o seu mundo. Mas na visão de João e da sua comunidade, do próprio Jesus, eis o homem se refere à humanidade de Jesus.
sobre a qual escreveu João lá no início, no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras traduções, se fez homem e armou a sua tenda entre nós. Pois, a partir do olhar joanino, este homem não era só um conjunto de carnes, mas um ser humano, o mais perfeito dos seres humanos. Por que o mais perfeito dos seres humanos? Isto é, não seria exagero, afinal? Aqui nos encontramos diante daquele que agiu por aí 1 ano, 3 anos no seu ministério e foi logo extinto. Pode-se falar de um ser humano que é crucificado, morto e pretensamente derrotado? Sim, um ser humano perfeito. O varão perfeito, como escreveu Paulo depois. Ser humano que é a carne da humanidade. Ele é a carne da mulher arrastada por estes mesmos fariseus para ser apedrejada. E este homem perfeito, este homem pleno de plena humanidade, segurou as mãos, os braços e as pedras que seriam arma para matar covardemente uma mulher acusada por preconceitos, por machistas, por agentes da morte e da defesa de um legalismo absolutamente devastador e tóxico. Esta carne que habitou entre nós, este homem pleno, sentiu sede, sofreu, segundo a descrição feita por São Lucas e também por São Mateus, por ocasião da sua tentação. Este homem sentiu sede e por isso uma das suas últimas falas na cruz foi a de dizer: eu sinto sede, tenho sede. Porque o homem pleno sente sede como um ser humano orgânico, biológico, corpóreo, integrante dos elementos da natureza do planeta. Mas este homem também confessa que tem sede. Este é o homem pleno. Eis o homem que, diante de Pilatos, levanta temas absolutamente assustadores. E um deles, quando Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Por quê? Isso que dizem de ti aqui, tu és rei? E ele responde: tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não pertence àqueles que armados poderiam me defender se eu fosse deste mundo. Os meus servos poderiam vir armados aqui e enfrentar o teu mundo. O meu reino não é do teu mundo, não é deste mundo que me julga, que me condena, que tenta me destruir, que tenta acabar com o meu projeto. Não, o meu reino não é deste mundo. Sim, eis o homem pleno, é de um outro reinado que não conta com invasores, que não conta com armamentos, que não conta com exército, que nem sequer arquiteta esse tipo de tática de enfrentamento. Eis o homem que não odeia. Eis o homem que não discrimina. Este homem pleno é apresentado por Pilatos segundo a visão do opressor, segundo a visão do invasor, segundo a visão do ocupante militar, segundo a visão do invasor estrangeiro, que para ele
O invasor é uma ameaça que para ele assusta, mete medo, por isso precisa ser eliminado. Por isso precisa ser trocado por um ladrão chamado Barrabás. Mas para João, que descreve esta experiência dita por Pilatos, eis o homem. Este é aquele que, sendo homem, sentou-se à beira do poço de Jacó para dizer a uma mulher cheia de preconceitos, carregada das matrizes ideológicas discriminatórias, que ela podia oferecer água para ele porque ele sentia sede. E porque ela, esta mulher, poderia ser uma mensageira do projeto dele, tanto que se tornou uma apóstola, uma evangelista que arrebanhou toda a população ao redor para ouvi-lo. Este homem senta-se, este homem pleno se aproxima exatamente na hora mais quente desta região, na hora em que as madames, na hora em que as brancas, na hora em que as mulheres ricas não podiam buscar água. Ele espera ali uma mulher pobre, uma mulher discriminada e discriminadora, uma mulher carregada da ideologia dominante para acolhê-la. Isto é ser homem pleno. Eis o homem que para Pilatos era este que intimidava a religião oficial, que intimidava o sumo sacerdote, o sumo pontífice da religião opressora. Que para ele, Pilatos, embora nele não reconhecesse nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma falha, isso João registra, é uma ameaça. Mas para João, este homem não vacila, este homem não titubia, este homem não é fraco, este homem diz a verdade. Tanto que Pilatos perguntou para ele, o que é verdade? E a verdade é que este homem nunca abandonou os seus amigos, seus discípulos, mesmo na hora mais crucial, mais dura do medo e do massacre ameaçador. Este homem, que é a pura verdade, acabou por revelar o choque dos dois mundos. O mundo de Pilatos, de Herodes, de Anás, de Caifás, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. O mundo da hipocrisia, o mundo que cheira mal, o mundo da morte, o mundo do sacrifício dos inocentes, o mundo que produz cruzes. Enquanto para João, eis o homem, é aquele que desnudou os dois mundos, trouxe à tona o mundo violento, esse mundo que permanece até hoje, com as armas, com as bombas, com a indústria armamentista, com os bancos, com a Wall Street, com todas as sedes das bolsas do mundo, explorando os trabalhadores e trabalhadoras, explorando os pobres. Este mundo, aí desnudado por Jesus, é o mesmo que no Brasil se chama 6x1, explorando, esgarçando ao máximo as forças, as energias de quem produz riquezas nesta sociedade, neste país, nesta pátria, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Este é o mundo, continuidade do mundo daqueles personagens que eu mencionei há poucos segundos. Mas o mundo de Jesus é o mundo daquele que partilhou o pão e ainda ensinou a rezar. Pão nosso de cada dia, porque na noção dele o reino
comunitariza o pão, comunitariza o alimento, comunitariza, socializa a saúde e o bem-estar das pessoas. Enquanto o mundo de Pilatos é o mundo também dos latifundiários saduceus, para Jesus, eis o homem, de acordo com a descrição de João, este mundo de Jesus é aquele em que, em pleno sábado, segundo escreve São Marcos, entrou numa propriedade privada para colher milhos, espigas, trigos para os discípulos que sentiam fome. Este mundo de Jesus, eis o homem, este mundo humano de Jesus, não reconhece os alambrados, as cercas, as separações entre aqueles que são donos e aqueles que não podem entrar, entre aqueles que usam a produção, vendem e negociam e também enriquecem, e aqueles que trabalham que não têm direito de comer daquilo que produzem. Jesus está ao lado deste mundo, este é o homem. Eis o homem, é este Jesus. É este que João descreveu. É esse completamente diferente do que disse o malvado, o satânico, o opressor, representante de todos os opressores de todas as épocas, Pilatos. E nós temos que escolher sempre. Quem segue o mundo de Pilatos, o homem, a noção de humanidade de Pilatos, se coloca ao lado dos que fazem, modificando as formas, modificando as ferramentas, modificando os instrumentos, modificando os modos, mas que fazem o que Pilatos sempre fez. São aqueles que exploram, são aqueles que manipulam os parlamentos, são aqueles que manipulam os governos, são aqueles que encharcam os estados e o máximo que permitem fazer são os programas sociais e nunca justiça econômica e social plenas. Quem segue Pilatos dá uma disfarçada, usa máscaras, vai a templos, reza, ora, enche o coração, como gostam de dizer, e eu não sei como é que pode Jesus habitar num coração, se não na vida toda, nos projetos, nas realizações, nas obras, nas intervenções no mundo, na luta por transformar esse mundo. Não, aqueles que seguem Pilatos só querem um Jesus do coração. Transformaram Jesus numa belíssima ideia, num belíssimo personagem fantasmagórico que satisfaz desejos, que quer bem-estar dentro do capitalismo, por exemplo, que quer sucesso dentro do capitalismo para quem é mais explorado e mesmo sendo explorado, que seja abençoado, que aguente a parada, que não reclame, que não se ire, que não se revolte. Quem segue Pilatos não percebe o quanto seguir Pilatos é apoiar tudo o que acontece hoje, fazendo com que a Sexta-feira Santa, começando na Quinta-feira Santa, se estenda e se esparrame por toda a humanidade, dividindo os dois mundos. Para João, eis o homem, é Jesus de Nazaré, é o Jesus palestino, é o Jesus galileu, é o Jesus da carpintaria de José, é o Jesus do povo, é o Jesus da partilha da saúde, é o Jesus do compartilhamento dos peixes e pães, é o Jesus das bem-aventuranças, é o Jesus que veio trazer paz depois da justiça, é o Jesus que prossegue a luta dos profetas, é o Jesus Messias que vem trazer um mundo que é completamente contraditório e confrontal com o mundo dos Pilatos. Então nós temos que escolher, meu irmão, minha irmã. Há muitas teatralizações aí, muito interessantes do ponto de vista artístico. Aqui mesmo no Brasil, vários lugares teatralizam a Sexta-feira Santa, teatralizam a semana que chamam da Páscoa. Mas ninguém consegue interpretar, entender o eis o homem
se não for se colocando na prática cotidiana e prioritariamente na luta por transformar o mundo para que todos sejam chamados de eis o homem, eis a mulher, eis a criança, eis o adolescente, eis o adulto, eis o jovem, eis todo mundo com dignidade, sem ameaças, sem medos, sem cruzes, sem cancelamentos, sem intimidação. Nós temos que escolher. Pararmos com a religiosidade farisaica, pararmos com a religiosidade presidiária dos símbolos, presidiária das satisfações do coração, presidiária de uma mentalidade idealista, abstrata, fantasmagórica de Jesus, para seguirmos Jesus na mudança desse mundo, na mudança desta realidade. Eis o homem, meu irmão, minha irmã, eis o homem, e nós o que somos? Trastes e lixos de Pilatos ou seguidores e seguidoras de Jesus, nos tornando como partes dele, sendo também eis os homens, eis as mulheres, seguidores e comprometidos com a causa daquele que é o homem por excelência. Por isso é preciso afirmar: revolução, justiça e paz. Venceremos. Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, faz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.